Nossa mensageira pode se aproximar. A paz do Senhor para a igreja. Oremos. Estenda as mãos para cá, para a nossa mensageira, queridos. Meu amado Deus, poderoso Pai, te damos graças, meu Senhor, por tudo que o Senhor já fez nessa noite. E agora, Pai querido, nós queremos te apresentar a tua filha, Senhor, que vai ministrar sobre as nossas vidas. Pai, o Senhor já palestrou o seu coração, ela já sabe tudo o que tem que deixar neste altar. Pai, na medida que a tua filha fala conosco, Senhor, também age na vida dela, nos seus processos, nas suas necessidades. Meu amado Deus, as causas da tua filha, o Senhor cuida, Pai, na sua saúde, na sua mente e em tudo que a tua filha precisa. Pai, que tudo fique aqui neste altar. Tira todo impedimento, tira toda barreira, todo ouvido, Pai. Senhor, tira os tampões e dá a tua graça sobre as nossas vidas e usa a tua filha uma vez mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu não sei se o retorno está por aqui. Pode abaixar um pouquinho, por gentileza? Que minha voz é bem estridente. E eu falo muito alto, gente, então vocês não reparem. Gente, é uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês. Me sinto muito privilegiada, muito honrada. Agradeço ao pastor e à sua família por essa oportunidade. Quero agradecer também a Fátima aqui por me receber com muito carinho. Muito obrigada, Fátima, por ser essa ponte, né, ali junto com a Eliane, ali, me dar essa oportunidade de estar aqui com as irmãs hoje. Que igreja linda, obrigada a cada irmã que me recebeu com muito carinho, com muita gentileza, muito obrigada. Tá? Grandes coisas o Senhor tem para fazer neste lugar na vida de cada uma de vocês, minhas irmãs. Então, somente perseverem na presença do Senhor, continue com essa alegria, continue buscando, sabe? Eu senti uma presença muito grande nesse lugar, uma alegria muito grande. Grandes são as coisas que o Senhor tem para fazer aqui. Então, somente vão nessa força. Assim como Josué foi ali firme e forte e corajoso no Senhor, sigam corajosas no Senhor também, amém? Sem mais delongas, que o nosso tempo, né, é curto, não é convertido, infelizmente. Vamos abrir as nossas Bíblias na Carta aos Romanos, que é o nosso tema dessa noite. Capítulo de número 12, o versículo 2. Nós vamos estar aqui passeando ao longo do versículo. E que o Senhor possa falar ao coração de cada um que está aqui nesta noite, amém? Romanos capítulo 12, versículo de número 2, assim diz a palavra do Senhor para nós nessa noite. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Podem se assentar, fica à vontade. A pergunta que eu quero deixar para nós nessa noite, para nós estarmos aqui deleitando naquilo que o Senhor falou para nós, é a seguinte: será que Deus pode mudar completamente a vida de alguém, a história de alguém? Será que Deus tem esse poder de transformar a vida de alguém? Né? Nosso tema hoje aqui é sobre transformação. Transformadas, deixando o passado para trás. Será que o Senhor verdadeiramente tem esse poder? É isso que nós vamos estar aqui debruçando sobre a palavra de Deus nessa noite, amém? E a frase que eu quero deixar para as irmãs, que vocês não se lembrem de nada do que foi falado aqui hoje, mas que vocês possam gravar isso na tábua do coração de vocês. Quando encontramos Jesus, nosso passado não define mais o nosso futuro. Amém, queridos? Não define. É Deus quem vai definir o futuro de vocês hoje. Paulo, na Carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 11, vai começar entregando uma doutrina.
Ele vai ali nos ensinar sobre várias coisas, né? Essa carta ela foi escrita ao povo romano, que era um povo gentil e judeu, era um povo misto. E ali ele vai deixar vários ensinamentos para que aquele povo pudesse seguir a Jesus de acordo com a vontade dele. E vai falar ali, né, que eles pecaram, mas estavam justificados agora pela graça do Senhor, e que eles precisavam viver em espírito, viver em busca dessa santidade. E ele vai implorar ali, em Romanos 12:1, que aquele povo siga os ensinamentos que ele estava passando ali à igreja de Romanos. E nesse versículo que nós acabamos de ler, de Romanos 12:2, ele vai nos deixar 3 lições muito importantes. E é sobre essas 3 lições que nós vamos falar aqui hoje. A primeira lição que Paulo vai nos ensinar nesse versículo é que não devemos nos moldar ao padrão do mundo. A segunda é que devemos ter em nossas mentes entendimentos transformados. E a terceira é que há condições para que possamos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, ou seja, se eu preciso, se eu quero, se eu desejo experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso não me deixar moldar pelo padrão do mundo e eu preciso ter a minha mente transformada e renovada por Cristo. E nós vamos entender o que significa o padrão do mundo. Né? Quando você fala de mundo, geralmente a ideia que nós temos é o mundo como nós temos hoje, o universo. E não é desse mundo que Paulo vai falar ali para nós. Paulo ali vai falar, o apóstolo Paulo vai falar para nós que o mundo ali não significa apenas o planeta, mas sim há valores, mentalidade, sistemas que dominam esse tempo. Ou seja, tudo aquilo que tem o poder de influenciar a nossa vida hoje, seja para o bom, seja para o lado ruim. E ele vai dizer para nós que nós não devemos nos conformar com esse padrão. E o que é a palavra conformar? No original, no grego, a palavra conformar significa se adaptar ou tomar forma. Então, quando ele fala para eu não me conformar, é para eu não me adaptar ou não tomar a forma do mundo em que nós vivemos hoje. Esse mundo de pecado, esse mundo deturbado, esse mundo que infelizmente, irmãos, tem levado muitos irmãos para longe da presença do Senhor. Porque a palavra vai nos dizer que o mundo ele jaz a quem? No maligno. Infelizmente, o mundo, o sistema, os valores que nós temos visto aí fora, irmãos, estão sendo desviados pela mão de Satanás. E Paulo vai nos exortar, nos chamar a atenção, para a gente não ser deixado levado por esse padrão. Ele vai falar, né, que muitas vezes ali, nós somos levados, podemos ser levados a padrões, muitas vezes nem por vontade própria, nem porque a gente escolheu ser deixado levar, mas porque deixamos nos levar. Muitas vezes nós vamos tomar atitudes, nós vamos ter comportamentos sem perceber. E onde nós vamos ver isso na Bíblia? Ali em Gênesis capítulo 3, quando Eva decide comer do fruto. A decisão de Eva foi uma escolha. Ela decidiu. Ela tinha uma ordem dizendo que ela não deveria comer. E a serpente ali vai influenciar Eva, fazendo ela ver de outra forma aquilo que Deus determinou. E nós vamos ver isso quando ela diz que não pode comer e não pode tocar. Em momento nenhum Deus diz que ela não pode tocar. Deus vai dizer que ela não pode comer. E ali, o que vai acontecer? Satanás vai plantar uma semente na mente de Eva e Eva vai se deixar levar, vai confundir a direção que ela já tinha da parte do Senhor e vai fazer o que não era bom aos olhos do Senhor, perdendo a oportunidade de viver no paraíso. Aí muitos vão dizer, mas Adão estava ali, né? Por que Adão não alertou Eva? É a pergunta que eu deixo para nós. Será que Adão não sabia que era errado? Será que a ordem foi dada somente para Eva? Adão sabia. Os dois estavam ali no paraíso.
E Adão se deixou levar pela atitude de Eva. E ainda teve me perdoe a palavra, a audácia de dizer que esta foi a mulher que tu me deste. Ainda joga a culpa para Eva. Quantas vezes, irmãos, a gente não joga as culpas dos nossos comportamentos errados, como nós vimos aqui, em outras pessoas? Quantas vezes nós deixamos de agir conforme a palavra de Deus e colocamos, não reconhecemos que nós somos pecadores, irmãos, porque todos nós somos. Ai, se não for a glória do Senhor sobre a nossa vida, se não for a misericórdia, o amor de Deus sobre a nossa vida, irmãos. Não é errado você pecar, errado é você continuar pecando e não se arrepender. E a gente não deve jogar as nossas culpas para outras pessoas. Precisamos ser mulheres que assumem o seu erro. Senhor, eis-me aqui, me perdoe, eu errei, Senhor. Mas eu quero ser transformada pela Tua palavra e voltar a agir conforme aquilo que o Senhor determinou. Então precisamos, irmãs, ser mulheres de posicionamento. Mulheres que buscam ser cada dia melhores. Perfeita, irmãs, nunca seremos. Perfeita é só Jesus. E Paulo ali em Juízes, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 13, nós vamos ter outro exemplo. De pessoas ali que se contaminaram com aquilo que não era do Senhor. Nós vamos ver ali que depois de se estabelecerem na terra, os israelitas passaram a servir a outros deuses. Os deuses dos cananeus, Baal e Azera. Eles tinham uma promessa, chegaram na terra prometida. O capítulo todo de Juízes vai dizer que o tempo todo eles tinham a oportunidade de fazer o que era correto. E eles escolheram, irmãos, porque é uma escolha. Eles escolheram ir por um caminho que não era do Senhor. E ali há um ciclo de pecado, aí eles são oprimidos pelos inimigos, há um clamor e vem a libertação. Só que eles poderiam ter evitado muita coisa que eles passaram se eles tivessem escutado a direção do Senhor. Devemos ter muito cuidado com as influências, porque elas podem enfraquecer a nossa identidade perante a Deus e nos moldar para um padrão distante do que Deus estabeleceu para nós. Irmãos, tenham cuidado. Cuidado com quem tem sido a influência de vocês. Para a glória de Deus, eu creio que há pastores, homens de Deus, mulheres de Deus nesta casa, para ser influência positiva, de acordo com a palavra de Deus para a vida de vocês. Ouçam eles, aconselhem-se com pessoas de Deus, que vão te dar a direção de Deus. Cuidado com o youtuber, cuidado com um videozinho de TikTok. Infelizmente, irmãos, temos visto muita coisa terrível na internet. Eu não me apresentei antes, me perdoe. Eu sou diaconisa na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, do nosso querido amado pastor Silas Malafaia, meu pastor dirigente é o pastor Alessandro Moraes. Ali, naquela casa onde aprove o Senhor me colocar, sou professora da Escola Bíblica Dominical, sou coordenadora do Seminário Teológico ali, faço faculdade, estudo no 6º período de bacharel em Teologia. Irmãos, o que a gente tem visto de pessoas falarem o que não está aqui é triste. Muita gente de achismo, muita gente falando do que não estudou, do que não sabe. Que os seus pastores sejam sua referência. Serão aqueles que guiam você perante a palavra, para vocês não serem levados por qualquer vento de doutrina, irmãs. Muito cuidado. Cuidado com as influências que vocês têm tido. Nós temos ali, por exemplo, o exemplo de Daniel na Babilônia. Daniel vai ter ali a oportunidade de escolher não se contaminar com os alimentos ali, oferecidos pelo rei. E qual foi o resultado, irmãs? Ele foi abençoado com sabedoria, favor
e destaque no reino. Então, quando você escolhe não se contaminar com aquilo que não é da direção de Deus, o Senhor há de agir sobre a sua vida, abrir portas onde não tem, enviar recursos aonde você achava que não tinha mais, curar, salvar, libertar, resgatar. Mas você precisa seguir a voz do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles recusaram a adorar a estátua, mesmo diante de uma fornalha, irmãos. Imagina você estar ali com a tua vida em risco, né? Nós vamos aqui falar um pouquinho ali de Raabe. Imagine você estar ali com a vida em risco, correndo perigo de vida, querido. E você escolher, aleluia, a voz do Senhor em vez de ceder ali a voz do inimigo. E qual foi o resultado? Foram milagrosamente preservados e promovidos. Ambos os casos trouxeram livramento, testemunho público e glorificação do nome de Deus. Quando você escolhe, querido, estar ali servindo a Deus, buscando ao Senhor, Ele te promove. Teu nome é glorificado. Ele te coloca em lugares onde você nunca imaginou. Quem olha para a minha vida, irmãos, eu vou estar aqui entregando o meu testemunho. Nunca ia imaginar eu estar em cima de um altar. Nunca. Nunca que as pessoas iam imaginar eu estar aqui hoje falando da palavra do Senhor, pregando o evangelho da cruz, querido. Eu era suja, eu era imunda. Deus me resgatou. Eu brinco com as minhas amigas que Deus foi lá com uma pinça, porque eu era tão imunda que Deus devia ter nojos de tocar em mim. Ele foi lá com uma pinça, fez assim, falou assim: vem, que eu tenho coisa grande para fazer na tua vida, e eu não vou deixar o diabo brincar com a tua vida, não. Mas eu tive que fazer uma escolha, irmãos. Eu tive que escolher seguir esse Deus. Oh, Marele canto. Eu tive que fazer uma escolha, irmãos. Eu não sei se hoje você precisa fazer uma escolha, mas o Senhor está falando aqui nessa noite, amém? Segunda, transformação. Transformai-vos pela renovação da mente. Aqui nós temos um chamado para a transformação, a tomarmos outra forma. No contexto não se refere somente a uma transformação superficial. Queridas, essa transformação ela tem que ser daqui de dentro. A palavra do Senhor vai dizer para nós que o Senhor está em busca de verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Não é como máscara, como nós vimos aqui. É daqui de dentro, é na tua simplicidade, é na tua sinceridade. Você não precisa falar coisas bonitas, você não precisa saber o grego, saber o aramaico, mas você precisa ter sinceridade na tua adoração. Você precisa ser honesto com Deus e deixar Ele transformar. Oh, Barele cantaramanai. Tem que deixar Ele transformar a tua vida, querido. Porque Ele é o único que é digno de transformação. É só Ele que tem esse poder, mais ninguém. Nós precisamos estar abertos. Nós precisamos deixar o Senhor nos transformar. E aqui eu vou trazer 3 exemplos de mulheres da Bíblia que deixaram serem transformadas pelo Senhor. Como eu falei aqui, a primeira ali nós temos ali Raabe. Nós vamos ver a história de Raabe no capítulo de Josué, de número 2. Nós vamos ver ali a história de Raabe, né? Ela vivia ali em Jericó, uma cidade que ia ser destruída. Ia ser totalmente arruinada. E a Bíblia vai afirmar que ela era uma meretriz. Ou em outras palavras, me perdoe, prostituta. Uma mulher da vida. Ou seja, uma mulher indigna. Uma mulher que aos olhos da sociedade não valia nada. Uma mulher esquecida, deixada de lado. Irmãs, eu não sei da vida das irmãs, mas eu era assim. Uma mulher esquecida, rejeitada pela sociedade, pelas escolhas que eu mesma fiz.
E assim, vai dizer ali, né? Que quem olhasse para ela diria que o futuro dela estava o quê? Já determinado. Ah, ela já é prostituta, ela vai viver como prostituta, ela vai morrer como prostituta. Ela não tem outro jeito, ela não tem mais jeito, a vida dela acabou. Ah, meu querido, mas quando Deus entra no negócio... Ah, querido, nada fica como era antes. Nada, 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 nada. E ali, quando Josué vai enviar os espias, ela se esconde, arriscando a própria vida. Ela vai ouvir falar de Deus ali em Josué, capítulo 2, versículo 10. E ela vai crer, querido, que Ele é o Deus Todo-Poderoso do céu e da terra. Ela crê, irmãos. Esse é o primeiro passo. Nós precisamos crer que Ele é Deus, que Ele tem o poder de transformar, de mudar, de alterar destinos. Nós precisamos acreditar. E ela ainda vai declarar ali que Ele é o Deus acima nos céus e embaixo da terra. E com essa afirmação, ela vai reconhecer a soberania de Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Uma mulher que não era israelita, uma mulher estrangeira, uma mulher que vivia numa cidade que ia ser destruída. Ela poderia pensar e falar assim: eu arriscar minha vida, já vai ter tudo destruído mesmo. Mas não, ela teve uma escolha diferente. E eu profetizo, irmãs, que vocês também, a partir dessa noite, vão ter escolhas diferentes na vida de vocês. Mesmo vivendo em uma terra pagã, ela creu no Deus de Israel, mostrando que a fé não depende da origem da pessoa. Ela demonstra sua fé protegendo os espias, mostrando que houve uma transformação em sua vida, a partir do momento que ela conhece a Deus. E Deus é tão lindo, tão lindo, tão lindo na vida de Raabe, que ela é incluída na genealogia de Jesus. Ela faz parte da linhagem de Jesus. E ela ainda é, como se Deus falasse: não, peraí, isso ainda é pouco. Eu ainda vou mencionar o teu nome lá nos Heróis da Fé em Hebreus. Olha a honra, queridos, que o Senhor deu àquela mulher pela escolha que ela fez. Isso é honra, irmãos. Deus honra as nossas escolhas. Ele vai honrar a sua escolha de estar aqui hoje. Você poderia estar em qualquer lugar, minha irmã, meu irmão, mas você escolheu estar na casa do Pai, ouvindo e aprendendo mais da palavra dEle. E o Senhor vai honrar isso. Confia. De condenada a redimida, Deus transforma o destino de quem crê. A graça, ela alcança qualquer pessoa que crê, independente do seu passado. Querido, não importa o seu passado, quem você foi ou quem você deixou de ser. O que importa é quem você é a partir do momento que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não se preocupem com o que vão falar de você pela direita ou pela esquerda. Então somente siga para o alvo, que é Cristo. O nosso alvo é Cristo. Oh, aleluia! Tem muita gente que gosta de apontar dedo, irmão. Tem muita gente que para apontar o dedo e julgar é fácil, mas não sabe o caminho difícil que foi chegar até aqui. Quantas coisas tivemos que renunciar, quantas coisas tivemos que deixar para trás. Ela teve que deixar para trás, ela teve que fazer uma escolha. Será que foi fácil para ela? Eu acredito que não, irmãos. Uma mulher à margem da sociedade, eu acredito que não. Nós vamos prosseguir. E outra mulher que Deus me mostrou nessa noite foi a mulher de João capítulo 4, que é a mulher samaritana. Ah, irmãos, que testemunho mais lindo dessa mulher. Ela sai da vergonha ao testemunho. A mulher de Samaria era uma mulher marcada pela rejeição, pois ela era de um povo rejeitado pelos judeus.
ela tinha um histórico de relacionamentos fracassados e vivia na solidão. Nós vamos ver isso quando ela vai ao poço pelo horário de meio-dia para pegar água. Irmãos, quem pega água no sol de meio-dia? É só quem quer se esconder, quem não quer ser visto. Ninguém vai pegar aquele sol de meio-dia, mas no dia que a gente está hoje, gente, venhamos e convenhamos, no sol do Rio de Janeiro, lá meio-dia, no poço, pegar água, Senhor, tem misericórdia. Só se for de sombrinha e olhe lá, que nem isso ultimamente está ajudando mais. E Jesus viaja da Judeia para a Galileia e passa ali por Samaria. Havia necessidade, irmãos, dele passar por Samaria. Havia uma mulher que precisava ser encontrada. Oh, aleluia. Quando a gente olha para esse ato de Jesus, a gente vê o amor que ele tem pelas pessoas. E ele passa pelo povo ali em Sicar, onde ele a encontra. A interação entre ele e aquela mulher começa com um pedido simples de por Jesus. E ela, surpresa por ele ser um judeu falando com a samaritana, havia ali um conflito, entre o local de adoração ali em Jerusalém, no Monte Gerizim, já de milhares de anos, e ela surpresa ali, o que esse homem quer comigo, Senhor? E ela vai ali, ele vai ali, oferecer ali a água viva, simbolizando a salvação e a vida eterna. E ela vai dizer, ela vai pedir, o texto vai dizer que ela pede. Olha que coisa linda. Senhor, me dê dessa água. Está lá em João, capítulo 4, versículo de número 15. Senhor, me dê desta água. Ela pede. Mais uma vez, irmãos, nós vemos uma escolha. Ela escolheu tomar daquela água. Foi uma decisão. Ela poderia simplesmente rejeitar o ensinamento de Jesus. Ela poderia simplesmente olhar para aquela situação e falar assim: não, tu és um homem judeu, eu não quero saber de você. Mas não, irmãos, ela escolheu desfrutar da salvação e da fonte da vida. Ah, meus irmãos, quantas vezes a palavra do Senhor está batendo na nossa porta e a gente não está deixando a oportunidade entrar. Quantas vezes o Senhor já tem falado conosco e a gente olha assim: ah não, Senhor, mas eu não quero, eu não sou capaz, eu não consigo. Irmãs, você veio falar aqui nessa noite, deixa Jesus entrar. Aceite, peça a Ele dessa água e Ele vai te dar, minhas irmãs e meus irmãos. Ele vai encher com essa água que liberta, essa água que cura, essa água que restaura, essa água que renova. E ali, durante o diálogo, Jesus vai revelar-lhe detalhes da vida dela, demonstrando um conhecimento sobrenatural. E vai se revelar a ela como o Messias, o Cristo. Ela crê. E essa informação vai transformar a sua vida, ao ponto dela largar tudo, irmãos. Oh, aleluia! Ela larga tudo, e corre para falar da palavra de Deus. Ela vai ali servir de mensageira da palavra do Senhor. Queridos, é a primeira mulher evangelista da palavra. Olha que coisa mais linda que o Senhor vai fazer na vida dessa mulher. Mas por quê? Porque ela escolheu. Vocês se lembram que ela se isolava? Ela não queria ver ninguém. Ela corre, a palavra vai dizer que ela corre para a cidade e sai falando aos quatro ventos do que Jesus faz, de que Ele era o Messias, o Salvador. Olha a transformação que essa mulher teve, irmãos, depois de um encontro com Jesus. O Senhor está aqui hoje, tendo um encontro contigo, para transformar a tua vida, a tua casa, aquele marido, aquela mulher, aquela filha, aquele vizinho, aquela situação, aquela porta. Oh, aleluia! Ele está aqui, queridos, para transformar. Oh, aleluia! A sua influência era tão grande que muitos... A palavra vai dizer em João 4,39, muitos, não é poucos, muitos samaritanos crerão em Jesus através do testemunho dela, irmãos.
Ah, meus irmãos, se não fosse Jesus na minha vida, eu não estava aqui. Se não fosse o Senhor, eu não estava aqui pregando a palavra do Senhor, porque eu fui transformada pela palavra de Cristo. Eu fui alcançada pelo poder, pela graça e misericórdia do Senhor. E assim como Ele transformou a mim e a minha história, Ele tem o poder de transformar a vida de cada um de vocês. A sua influência foi tão grande que de envergonhada, ela passou a missionária. Olha que coisa linda. A sua vida foi transformada de vergonha em propósito. Deus muda identidades. E o terceiro e último, irmãos, testemunho para a gente finalizar, e eu parti para o meu testemunho, é Maria Madalena. Ah, gente, eu acho que é a mulher assim que eu mais me identifico, pastores. Porque ela vem da opressão à missão. Ela foi uma fiel seguidora de Jesus e ele é mencionado diversas vezes nos evangelhos. O evangelho de Lucas menciona como uma das mulheres que acompanhavam Jesus e os 12. Contribuía ainda para o sustento do ministério com os seus bens, ou seja, ela tinha recursos materiais. Não há nada que sugira que ela foi uma prostituta, tá, irmãos? Eu quis trazer isso porque, infelizmente, alguns, que se dizem estudiosos, tornaram a figura de Maria Madalena como prostituta. Isso acontece lá quando o Papa Gregório, um Papa da Igreja Católica, ele vai unir ali as três Marias. Ele une Maria de Betânia, a Maria Madalena e aquela pecadora que vai ungir os pés de Jesus ali em Lucas 7. Então, erroneamente, ela foi considerada pela Igreja Católica como uma prostituta. Mas a Bíblia vai dizer para nós que era uma mulher de bens, uma mulher que financiava o ministério de Jesus. Ah, Aline, isso diminui ela em alguma coisa? De forma alguma. Mesmo que ela fosse uma prostituta, ela se torna apóstola dos apóstolos, irmãos. Isso não muda o testemunho dela. Mas é importante, como professora de escola bíblica dominical, eu gosto de estar aqui trazendo essas informações para os irmãos, para que saibam da verdade da palavra. Marcos e Lucas vão afirmar que ela foi curada por Jesus quando expulsou 7 demônios. Ou seja, a sua vida era marcada por um sofrimento espiritual muito grande. Meu querido, minha querida, eu penso que você ser atormentado por um demônio já é complicado. Imagina por 7. Está amarrado e repreendido em nome de Jesus. Imagina a opressão que essa mulher vivia. Imagina aquela situação de caos que essa mulher vivia. E ali vai dizer que ela vai ser liberta, vai ser transformada ao ponto de participar ativamente ali do ministério de Jesus. Isso vai mostrar que Jesus não estava preocupado com o estado anterior de Maria. Em momento nenhum, irmãs, a gente vai ver Jesus falar para ela assim: olha só, não fica perto de mim não, que você é uma endemoniada. Olha só, eu não quero saber de você não, porque você está com 7 demônios. Pelo contrário, meus irmãos, Jesus vai lá, vai acolher ela, vai abraçar, vai libertar, vai transformar, vai mudar, ela vai andar com Ele. Ela vai ser testemunha da ressurreição. Olha a transformação que a vida dessa mulher vai sofrer quando ela encontra Jesus. Ela vai sair da opressão à missão, se tornando, de acordo com os teólogos, a apóstola dos apóstolos. Por quê, minhas irmãs? Apóstolo significa mensageiro, enviado. E ela é enviada para levar a palavra do Senhor. Então você, mulher, que foi chamada e enviada para levar a palavra do Senhor, não se envergonhe do ministério que Deus te deu. Você tem um chamado do Senhor. Infelizmente, nós vemos, diminuírem, pastores, o papel da mulher hoje. Mas aqui está a prova de que Jesus amou as mulheres.
Resumo: todas as três tinham um passado difícil, todas tiveram um reencontro que mudou suas vidas. E todas receberam uma nova identidade em Cristo Jesus. A partir do momento que elas escolheram, que elas decidiram serem transformadas, o destino delas foi mudado. E diante disso, nós vamos ali para o terceiro tópico, que é a recompensa. Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O plano original de Deus, querido, nunca foi a gente sofrer com pecado. O plano original de Deus sempre foi a gente viver eternamente no paraíso. Nós vivemos hoje num mundo difícil, de luta, de atribulação, porque infelizmente uma pessoa fez uma escolha errada. Então cuidado com as suas escolhas. E Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 12, vai também explicar, ensinando que quando o cristão não se conforma com os padrões do mundo e permite que a sua mente seja renovada pela palavra, que eu acredito que é o que as irmãs estão buscando aqui hoje, buscando a presença do Senhor, pela vontade, pela verdade de Jesus, e passa a compreender qual é a vontade de Deus, ele vai dizer que a vontade de Deus vai ser boa, ela vai ser perfeita e ela vai ser agradável sobre a nossa vida. Ou seja, a vontade de Deus vai trazer para a nossa vida o que é bom, vai agradar a Deus e produzir paz, e vai ser completa, no sentido de ser o melhor plano de Deus para a nossa vida. Então, meus irmãos, para a gente aprender, a gente receber a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, nós precisamos ser transformados. Nós precisamos mudar. Nós precisamos escolher sermos diferentes. Nós fomos chamadas, separadas, para sermos uma igreja santa, redimida, gloriosa no Senhor. E isso é uma escolha nossa, é uma decisão nossa. Queridos, a minha vida, ela foi marcada por períodos muito turbulentos. Eu não cresci em lar cristão. Eu fui conhecer Jesus, eu já tinha 26 anos de vida. Eu fui criada num lar totalmente desestruturado. Sabe esse lar aqui, que mostraram aqui? Era o meu lar. Meu pai era um alcoólatra. Meu pai apostava. Chegava em casa alcoolizado. Agredia minha mãe. Foi parar na delegacia 2 vezes, fichado, porque tentou matar minha mãe uma vez. A minha mãe, irmãos, dormia ao ponto de deitar e dormir com faca debaixo do travesseiro, com medo do que o meu pai podia fazer. A minha mãe foi uma mulher sem instrução, não conhecia Deus, tentou criar a gente da melhor forma possível, mas não tinha sabedoria, porque não conhecia a palavra. Só Deus que dá sabedoria, irmãos. Não tem outra forma. E ali eu cresci nesse lar, junto com meu irmão mais novo, rebelde, queria fazer o que me dava na telha, não ouvia meu pai e minha mãe. Que lar que eu tinha? Que exemplo de lar que eu tinha? Nenhum. Lar de amor, de carinho, de cuidado? Não tinha. Como que eu poderia transbordar aquilo que não tinha aqui dentro? Não tinha como. A gente reflete o que a gente tem. Se eu tenho amor na minha casa, eu vou refletir amor. Se eu não tenho amor, querida, eu vou refletir o que eu estou recebendo. E ali eu era uma menina rebelde, uma menina revoltada com a vida. A única pessoa que eu tinha assim como referência era a minha avó. E ali eu perco a minha avó com 14 anos de idade para um câncer. E aquilo eu já tinha uma vida revoltada, e ali eu me revoltei com Deus, que eu falei assim: Senhor, a única pessoa que me deu amor, que me deu carinho, o Senhor levou. Que Deus é esse? Era a minha indagação. Que Deus é esse? E ali, irmãos, eu fiz a pior escolha da minha vida, que foi ir para o satanismo, que foi ir para a bruxaria, que foi me influenciar por companhias que não prestavam. Ali eu comecei a frequentar pontes de rock, comecei a ir para barzinhos, para grupinhos, na expectativa, irmãos, de ter aquilo que eu não tinha em casa, porque a real era essa. Eu queria buscar na rua o que eu não tinha dentro da minha própria
própria casa. Eu achava, irmãos, que ali eu ia ter amor, eu ia ter carinho, mas isso é mentira do diabo para enganar a nossa vida. Porque ali eu fui me afundando cada vez mais, ali eu fui destruindo a minha vida cada vez mais, ali eu roubei, ali eu fumei, ali eu usei droga, ali eu fugi de casa. Eu fiquei uma semana sumida da minha casa. Imagina minha mãe e meu pai, irmãos. Porque eles podiam ser o que for, mas eram pais. Hoje eu entendo o sofrimento que eu causei aos meus pais. Pelas consequências, pelas atitudes, pelas escolhas que eu fiz. E até hoje eu peço perdão a eles. Até hoje, irmãos. Porque eu sei que as dores que ficam são difíceis de curar. E ali eu fui me envolvendo cada vez mais. Irmãos, eu emagreci a ponto de pesar 48 quilos. Eu só era pele e osso. Eu era pele e osso. Eu não dormia, eu virava noites acordadas, eu saía do trabalho, nessa época eu já trabalhava, porque eu precisava de dinheiro para sustentar, né, as bebidas, as noitadas, as baladas. Então eu saía do trabalho, ia direto para a noitada, emendava, eu quase não parava em casa, minha vida foi assim. Minha juventude toda, até ali dos meus 16 até os 26 anos, essa foi a vida da Aline que está aqui hoje. E ali eu me envolvi com tudo que não prestava. Eu ia para cemitério, irmãos, fazer trabalho de bruxaria. É porque Deus é tão misericordioso que não dá mais para ver. Eu fiz 21 cortes no meu braço, um pacto com demônios. Achando que com isso eu ia conseguir aquilo que eu queria na minha vida. Porque o diabo, irmãos, ele faz isso. Ele tenta te abraçar com aquilo que você mais quer. E ali eu queria amor, eu queria estar rodeada de amigos, eu queria me sentir benquista, eu queria me sentir admirada, eu queria me sentir amada. E o diabo se aproveitou da minha insensatez, só falando assim. Oh, bora de canto. Ah, querido, mas a graça do Senhor. Aleluia. A graça do Senhor me alcançou. E ali, depois de muito errar, irmãos, depois de muito me ferir, de magoar, porque na hora que está tudo bem, você está cheio de gente. Mas na hora, meu irmão, que você está passando perrengue, não sobra um. Na hora que a tua vida está arruinada, esses amigos de copo, de balada, não vem um te ajudar. Só querem sugar, porque o diabo ele vem para roubar, para matar e destruir. E é o único que trouxe vida e abundância é Jesus. É só Ele, querido. É só Ele que traz paz, é só Ele que traz conforto, é só Ele que pode te trazer amor. Ele deu o seu único filho para morrer por você, para te salvar, para te resgatar. Oh, aleluia. E ali, irmãos, eu me vi afundada na lama, no lamaçal do pecado. Eu rolava ao ponto do meu pai, oh, coitado do meu pai, Senhor, ia me caçar nas casas dos meus amigos para saber se eu estava viva, porque eu não dava sinal de vida não, pastor, eu sumia uma semana e não dava sinal de vida. E ali meu pai ia atrás de mim, ligando para um, para outro. Você tem notícia da Aline? Você viu a Aline? É, irmãos, já faz isso. Ele destrói a sua identidade. Ele destrói quem você é em Deus. Porque o Senhor que te criou, você é feitura do Senhor. Foi Ele que te formou. Ele que criou você. Desde o ventre da sua mãe, Ele já planejou você. Ele já fez você. Ele sabia como é que você era. E Ele te ama do jeitinho que você é. E o diabo vai querer destruir isso, irmãos. Ele vai dizer que você não é capaz, que você não pode, que você não é ninguém.
Porque foi isso que ele fez comigo. Ele fez eu olhar para minha família, um lar desfeito, e achar que não tinha mais saída. E ali, irmãos, eu me deixei afundar. Me envolvi em relacionamentos que não me edificaram em nada. Pelo contrário, fui uma mulher promíscua. Eu fui como Raabe, uma meretriz, que saía com um e com o outro. Ah, irmãos, o meu passado, as pessoas olham assim, Aline, só Deus para fazer o que Ele fez na tua vida. É só Ele, irmão, só Ele tem esse poder. Eu tive amigos que quando eu vim para o Evangelho, olharam para mim e falaram assim, você crente? Ah, não, tu tá de brincadeira, isso é máscara. Não, você não. Irmãos, quando eu era satanista, na época do meu ensino médio, vocês têm noção, a falta de sabedoria, né? Eu chegava na escola, eu fazia o ensino médio à noite, eu ia para o quadro e escrevia assim, ó, Jesus tem que morrer. Mal sabia eu que ele já estava morto. Mal sabia que ele já tinha morrido para me ressalvar, para me resgatar. Eu andava com crucifixo invertido. Sabe aqueles enforcadores de cachorro, pastor? Que a gente bota no cachorro brabo? Eu botava aquilo no meu pescoço e achava que estava linda. O diabo destrói a tua identidade. Ele destrói você é formosa, minha irmã. Você é linda. Você é maravilhosa em Jesus. Não deixa o diabo destruir. Tá com a gordurinha aqui, vai lá e queima. Mas não deixa isso diminuir quem você é na presença do Senhor, não. Satisfeita é normal. Gente, eu também não estou satisfeito com o meu buchinho, não, irmãs. Mas e o diabo não vai usar isso para me destruir, não. A gente bota uma blusa soltinha e está tudo bem. Porque ele vai querer, mas o tempo todo denegrir quem vocês são na presença do Senhor. E ali, eu fui me envolvendo com várias situações, até que para a glória de Deus, o Senhor me botou um homem varão. Imagina, gente. Eu falo que foi prova para o meu ex-marido, porque ele era cristão e eu satanista. Eu falei assim, ele é louco. Ele é louco de querer ficar com uma mulher como eu. E vou falar uma coisa, irmãos. Hoje, infelizmente, ele está desviado da presença do Senhor. Porque ele não teve sabedoria para permanecer nos caminhos do Senhor. Ele me ganhou para Cristo, pastor. Eu vim para Cristo através da vida do meu ex-marido. Mas ele não teve sabedoria e se desviou da presença do Senhor. Ali eu aceitei Jesus aos meus 26 anos. E ali o Senhor começou essa transformação na minha vida. Ali eu busquei, aprender. Eu não conhecia Jesus. Eu não sabia o que era evangelho. E ele foi um homem que sem sabedoria, irmãos, muito cuidado. Foi um homem sem sabedoria, que era para ele me ensinar o que era o evangelho de Cristo. Acabou que hoje eu continuo na presença do Senhor e ele está afastado. Ele deixou o diabo entrar no nosso relacionamento e a gente se separou. E ali, o que aconteceu? A Aline voltou para o mundo. Mais 4 anos de volta no lamaçal do pecado. Não adiantou nada que Jesus fez lá atrás. Porque o diabo vai fazer isso, irmãs. Ele vai te tentar o tempo todo. Ele vai fazer de tudo para mostrar que o que está lá fora é melhor do que está aqui dentro. Porque ele fez isso comigo. Ah, teu casamento está fracassado. Porque o meu sonho, irmãos, era ter uma família. Eu não tinha uma família. A minha família foi desestruturada. Eu não sabia o que era um lar. O meu sonho era ter uma família. Eu não tive sabedoria para brigar pelo meu primeiro casamento. Aí o diabo foi e fez o quê? Entrou, fez a arruaça, eu me separei. Aí o que ele faz? Volta, Aline, para o mundo. Volta, Aline, para a mão do diabo, ser brinquedinho na mão do diabo de novo. E vou te falar, irmãos, ali eu me vi como Maria Madalena, com uma legião. Porque a palavra vai dizer que aquele que sai da presença do Senhor, já estando nele, volta com legião. Ali eu voltei por tudo que não prestava. Voltei de novo para a vida promíscua que eu tinha, fazendo tudo que era mal perante os olhos do Senhor. Estava igual aquele povo de Israel, né? Volta o povo fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Era a Aline de novo. Só que aí mais uma vez, a graça do Senhor foi sobre a minha vida, irmãos. Porque nós temos um Deus de amor, um Deus que ama e cuida. E ali Ele me resgatou mais uma vez e colocou um varão.
um varão que é hoje o meu atual marido, no meu caminho. E ali eu conheci meu ex-marido que não era cristão. Não era cristão. Nós começamos ali juntos. A minha filha, que não é filha do meu atual casamento, foi fruto de um relacionamento que eu tive nesse tempo que eu fiquei de 4 anos. Meu maior presente, minha princesa está aqui, ó. Minha filha Gabriele, é meu sonho. Eu falo que ela é tudo de Deus na minha vida. E ali eu conheci meu marido. E eu estava grávida, irmãos, e não sabia. Olha que situação, pastor. Situações, irmãos, que às vezes a gente se coloca, tá? Não é Deus que faz, não. É fruto das nossas escolhas. E ali eu conheci meu varão e ali eu não sabia que estava grávida. Comecei a namorar com 2 meses de namoro, pastor. Descobri a gravidez. Como é que conta? Varão, olha só, estou grávida e o filho não é teu. E ali eu pedi muita sabedoria ao Senhor, porque, irmãos, a gente pode até sair, tá afastado do Senhor, mas o temor continua, pastor. E ali eu orei, eu falei, pai, o que eu vou fazer da minha vida? Agora que eu achei que o negócio ia fluir, veio uma gravidez que eu não sei nem o que eu falei, o varão não vai querer mais ficar comigo, não? E ali, Deus começou a fazer uma transformação dentro de mim, irmãos. Sabe aquela necessidade que você começa a sentir, aquela falta da presença? Eu comecei a sentir uma falta da presença. E ali o Senhor foi falando comigo, olha só, isso não é a vida que eu escolhi. Você precisa tomar uma atitude, você precisa acordar. Até quando você vai viver essa vida que eu não escolhi para você? Até quando você vai sofrer? Até quando você vai continuar com essas escolhas erradas? E ali, irmãos, eu conversei com meu marido, eu falei assim, olha só, o filho não é teu. Eu não acho justo você assumir um filho que não é seu. Porque a gente, irmã, tem que ser mulher para assumir as broncas que a gente arruma, tá? Precisamos ser posicionadas. Mulheres valentes, Senhor. Tá aqui, ó, não é seu. E Deus é tão misericordioso, pastor, que Ele falou assim, ó, eu amo você, eu estou com você para o que der e vier. E Ele assumiu, irmãos, a minha princesa aqui, ó, desde o ventre. E hoje é o pai dela, para a glória de Deus. E ali Ele amou, e ali Ele cuidou. E ali quando ela estava com 2 anos, eu cheguei e a gente estava numa turbulência no casamento, uma brigaiada. Gente, eu vi a peça aqui, pastor, parecia eu. Falei, Senhor, meu Deus do céu, Deus está falando nessa noite, Jesus. E ali uma briga daqui. Irmãos, eu lembro que eu botei meu joelho no chão. Aí Deus falou assim, vai para a boca no pó. Eu deitei, irmãos, no chão. E eu só chorava. Ali, literalmente, com gemidos inexprimíveis, eu falei com o Senhor. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais essa vida. Senhor, transforma isso. E ali, uma amiga de Deus ligou para mim e falou assim, Aline, eu estou indo para um culto. Vamos? Aí eu falei, Francine, não sei se eu vou não. Ela, vamos, amiga, Deus quer falar com você nessa noite. E eu lhe agarrei aquela palavra e fui, irmãos. E naquele dia, aleluia, eu me reconciliei com o Senhor. Eu levantei minhas mãos e falei, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa vida indigna, eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais, eu não consigo mais sozinha. E a partir daquele dia, irmãos, a minha vida deu um pulo, mas um pulo, que Deus tinha pressa, acho que Deus tinha pressa no que Ele queria fazer na minha vida. Ali, eu lembro como se fosse ontem, foi em fevereiro que eu voltei para o Senhor, num carnaval, olha que coisa linda. Eu voltei em fevereiro, em abril meu marido veio para Jesus. Eu ganhei meu marido para Cristo. Em outubro, eu estava descendo as águas, aceitando Ele, junto com meu marido, pastor. Juntinho ali, a gente foi batizado junto. Oh, aleluia! E ali eu pude falar que eu e a minha casa servimos ao Senhor, irmãos. E a partir daquela escolha, irmãos, a minha vida deu um salto. O salto é pouco. A minha vida foi fluindo. De uma forma que eu nunca imaginei na minha vida. Nunca. Deus foi operando, fazendo grandes coisas. E ali a gente foi ordenado. 1 ano depois nós fomos ordenados a obreiros da casa do Senhor. Fomos consagrados no altar do Senhor a obreiro. 2 meses depois eu fui convidada para ser professora da escola bíblica. Olha só, irmão, menos de 1 ano. E 1 ano ali, olha o que Deus fez na minha vida.
Eu fui convidada para dar aula na escola bíblica, aí comecei com as crianças, eu vi as crianças dançando aqui, eu falei, meu Deus, EBD infantil, meu coraçãozinho queima, porque eu comecei ali. Aí dali eu passei a dar aula para os jovens, para os adolescentes, daqui a pouco eu já estava dando aula no templo. Eu com 4 anos de igreja, eu estava ali já pregando a palavra do Senhor, aleluia, tendo a oportunidade de pregar na consagração, tendo a oportunidade de levar a palavra, o meu testemunho para aqueles que precisavam encontrar o Senhor. Aí passou um tempo, nós ficamos 6 anos na igreja de Nova Vida, 6 anos ali com o nosso pastor Romualdo. Irmãos, eu não sei o mistério de Deus, mas Deus nos aprove levar para um outro campo, que é o campo que nós estamos hoje, que é a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, a Advec Gramacho ali, no bairro do Gramacho. Quando nós chegamos ali, ficamos com medo. Eu falei, Senhor, igreja grande, né? Falei, vou ter oportunidade aqui não? Falei, Deus me livre, eu, Aline, chegada de outro ministério. Mas irmãs, eu vou falar uma coisa para você. Quando Deus tem um negócio contigo, irmão, Ele te enxerga lá na última fileira lá, ó. Tá vendo, irmão? Estou te vendo daqui, ó. Ele te enxerga, irmão. Você não precisa mostrar para ninguém quem você é. Você não precisa se aparecer para ninguém. Você não precisa fazer para ninguém. Você não precisa puxar o tapete de ninguém. Quando é mistério de Deus na tua vida, irmão, Ele vai te tirar da onde você está, lá no escondido, no secreto, e vai te trazer para a luz, para cumprir a vontade dEle. E aí com isso eu lá, cheguei lá no banco sentadinha, a irmã veio falar comigo, você quer servir? Eu falei, quero, vamos servir. Aí comecei com obreira, voltei a trabalhar como obreira na casa do Senhor. Dali, pastor, Deus fez um rebuliço. Eu fui levantada líder da diaconisa, recém-chegada na igreja. Irmãos, o padrão da Advec é um padrão que, se você não tiver um tempo de igreja, é difícil você alcançar um cargo de liderança. Eles prezam muito por isso. E ali o Senhor me levantou como líder da diaconisa, para que eu pudesse estar ali liderando a diaconisa. Dali, Deus me tirou para o banco de novo. Eu falei, amém, vamos descansar. Né? 1 ano liderando ali as obreiras. Aí Deus faz o quê? Não, meu negócio contigo é na palavra, na área do ensino. Vem cá que eu vou te tratar. Aí, sabe o que Deus fez, pastor? Me deu uma bolsa de estudo, pastor. Eu passei no ProUni, irmãos, 100%. Não pago nada da minha faculdade. Estou fazendo teologia, porque Deus falou que tinha um negócio comigo no ensino. E ali Deus me deu a oportunidade de estar fazendo minha faculdade. Eu termino esse ano, pastor, para a glória de Deus. Final do ano eu estou pegando meu bacharel, irmãos, para a glória do Senhor. Aquela lá, ó, que só vivia lá na cachaça. Não queria saber de estudo, não queria saber de nada, era excluída, a ovelha negra da família, vai ser bacharel, Deus é bom, né? E ali, Deus ainda achou pouco, pastor. Não, vem cá, vamos ensinar o povo na escola bíblica, que você não gosta de estudar, não tem amor pela palavra, então vamos lá. Aí me botou como professora da escola bíblica, eu dou aula no tempo para os adultos. Me botou para lecionar, me botou para cuidar, pastor, da classe de discipulados. Eu dou aula para novo convertido. Olha como é que Deus vai fazendo, irmãos. Olha da onde Ele me tirou, irmãos, aonde Ele foi me colocando. É assim que Deus faz, irmãos. Se Ele fez comigo, irmão, Ele vai fazer na tua vida, na vida da tua família, na vida daquele filho, na vida daquele marido, na vida daquela esposa, na vida daquele vizinho. Não desiste dele. Continua orando por ele, continua buscando por ela. Ele vai libertar, Ele vai curar, Ele vai restaurar, Ele vai tratar. E ali, como se não fosse suficiente, pastor, o que é que Ele me faz? Vem cá, nós estamos precisando abrir um núcleo da Faculdade Vitória em Cristo, que é a faculdade do nosso pastor Silas Malafaia. Nós estamos precisando abrir um núcleo lá no Gramacho lá. Por que a gente pode colocar lá? Vamos botar a Aline. E eu fui levantada, irmãos, a coordenadora do seminário teológico. Eu coordeno 5 professores e uma turma com 10 alunos lá no seminário, irmãos. E eu sei que isso é só o começo. Eu creio que o que Deus tem para fazer é muito mais. E assim como Ele fez na minha vida, irmãos, Ele também vai fazer na vida de vocês. Porque a obra está aí.
Muita é a seara. Infelizmente, os ceifeiros são poucos. E Ele vai usar quem está disponível. Esteja disponível para o Senhor, que Ele vai usar você. E aqui para concluir, quando nós encontramos Cristo, o passado deixa de ser a nossa identidade. E Ele passa a ser o testemunho da graça de Deus. Assim como Deus mudou a minha vida, e essas mulheres que eu citei, Ele também pode mudar a sua história. Quando Deus transforma a nossa mente, Ele muda o nosso destino, restaura a nossa identidade e nos entrega um novo propósito. Hoje o Senhor me entregou um novo propósito. Ele mudou a minha história por completo, irmãos. Lembra da primeira pergunta que eu fiz? Se o Senhor tem o poder de mudar uma história por completo, eu sou a prova viva, irmãos, de que Ele pode mudar. E eu profetizo em nome de Jesus, que o Senhor vai mudar a sua vida, a da sua família e de todo aquele que acredita. Amém? Eu queria fazer um convite especial a você nessa noite. Vocês podem se colocar de pé, por gentileza? Reflita nessa noite. O que precisa ser transformado na sua mente hoje? Quais os padrões do mundo que você precisa abandonar hoje? Feche seus olhos, incline a sua cabeça. Quero que a igreja esteja em espírito de oração comigo. Oh, aleluia, Senhor. O que precisa mudar? O que está sobrando aí que não é de Deus? Quais são os padrões que você precisa mudar? É um hábito? É um costume? É uma decisão que você precisa fazer hoje? É uma escolha? O que você precisa mudar? O que precisa ser tirado? O que precisa ser transformado? O que precisa deixar Jesus entrar? O que o Senhor precisa fazer nessa noite na sua vida? É um pensamento? É um comportamento? Oh, aleluia! Oh, Deus querido e amado. Senhor, estamos aqui nessa noite. Ah, Senhor, estamos aqui nessa noite para sermos transformados por Ti, Senhor. Senhor, toca, Senhor, na nossa mente nessa hora. Traz à tona aquilo que não Te agrada, Jesus. Traz à nossa mente aquilo que tem entristecido o Teu coração, Senhor. Aquilo que precisamos abandonar, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser deixado para trás, Senhor. Queremos ter uma novidade de vida contigo. Queremos, Senhor, Te servir, Senhor, em santidade. Queremos, Senhor, Te servir com alegria. Queremos Te servir, Pai, em espírito e em verdade, Senhor. Ah, Senhor, muda, Senhor. Muda em nós nessa noite. Trabalha no nosso coração. Ah, Senhor, eu quero, Senhor, aproveitar nessa noite. Senhor está aqui fazendo um convite. Um convite para você que de repente ainda não se encontrou. Aleluia. Ainda não teve aquele encontro com o Senhor. Um convite para você que ainda não tomou uma decisão. Ou você que já escolheu uma vez, mas que por algum motivo, pelas situações da vida, pelas coisas que aconteceram, acabou se afastando dos caminhos do Senhor. Acabou escolhendo viver uma outra vida. Oh, aleluia. Você que escolheu tomar outro rumo. E o Senhor está falando com você nessa noite. Ei, é hora de decisão. É hora de fazer uma escolha. É hora de decidir, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ou de se reconciliar com Ele. Porque o que eu tenho para você é coisa grande, querido. O que eu tenho para você, querida, é coisa grande. Oh, o que você está vivendo é migalha. O que você está vivendo é o que o inimigo acha que você merece. Mas eu estou aqui nessa noite. Eu, o Senhor, estou aqui nessa noite dizendo que o que eu tenho para você é muito maior. Estou aqui nessa noite dizendo que para você, o que eu preparei é muito maior. Se há alguém aqui nessa condição, que deseja aceitar o Senhor, ou que deseja reconciliar o Senhor
os seus caminhos com o Senhor? Levanta sua mão para que eu possa ver. Oh, barene cantaramanai, aralaciere canto. Oh, aleluia, querido. Oh, deixa Deus trabalhar no teu coração, querido. Não deixa a vergonha, não deixa o medo, não deixa nada te impedir, não. Que toda a cadeia seja quebrada agora pelo nome de Jesus. Que se alguma coisa te amarrando no teu lugar e hoje, vai cair por terra agora em nome de Jesus. Levanta a sua mão, aceite Jesus como seu Salvador. Deixa Ele mudar a sua vida, deixa Ele transformar, deixa Ele mudar, deixa Ele te dar uma nova história. Assim como Ele mudou na minha vida, assim como Ele transformou a minha, Ele pode transformar também a sua, meu querido e minha querida. Aceite Ele, volte para os caminhos do Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, o Senhor está falando com alguém aqui nesse lugar, querido. Deixa o Senhor falar no seu coração, deixa. Eu sei que muitas vezes a gente acha que a gente não vai ser capaz. Só que o Senhor fala para você nessa noite: você pode não ser capaz, mas eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou aquele que tem o poder. É eu que vou fazer. É eu que vou mudar. É eu que vou entrar nesse negócio e vou transformar. Você só precisa tomar a decisão. Você só precisa levantar as suas mãos e fazer uma escolha. Eu vou perguntar pela última vez. Há alguém aqui nesse lugar que deseja aceitar ou se reconciliar com os caminhos do Senhor? Se não tem ninguém, que o Senhor te dê uma nova oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Palavra abençoada que o Senhor preparou para nós nessa noite. Milena, chama a Milena aqui para mim. Em nome da nossa igreja, Assembleia de Deus Vila São José e da União Feminina, receba essa lembrança em nome de toda a igreja, amém? Deus abençoe. Nós queremos agradecer a presença de todos os irmãos que vieram nessa noite. E nós louvamos também ao Senhor por essa oportunidade dele ter nos concedido, de termos preparado esse evento para todas as irmãs aqui da igreja. Antes de terminar esse trabalho, eu vou chamar todas as crianças que participaram da coreografia, as irmãs que participaram da peça. Porque é muito difícil quando a gente se dispõe em fazer algo para a casa do Senhor. A gente passa por bastante dificuldade, irmãos. Mas o Senhor, Ele foi fiel, Ele nos sustentou, né? Eu pedi a nossas irmãs também que dirigiram o culto, por favor. Nossa irmã Gislene, faz oração por nós aqui, nossa irmã Gislene. Em nome de Jesus. A igreja não vem embora ainda, porque ainda vamos finalizar, tá, irmãos? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Vamos estar orando, irmão, por essas irmãs que verdadeiramente foi um trabalho muito bonito, que Deus possa continuar abençoando a vida delas. Pai querido, Pai amado, neste momento, meu Senhor da glória, eis aí, Jesus querido, a tua serva, Pai, que estava, ó Deus querido, se colocaram, ó Deus querido, na brecha, Pai, para estar fazendo, ó Deus querido, esse trabalho. Creio, meu Pai amado, que famílias, ó Deus querido, foi alcançada, meu Deus querido, através, ó Pai, desta peça, através, ó Pai, da coreografia das crianças, através, ó Deus querido, dos testemunhos, através, ó Deus querido, a levar
seja o teu nome, Pai. Aleluia, deste trabalho, meu Senhor. Eu creio, Deus querido, que se hoje não teve alma, Pai, aqui, mas eu creio, ó Deus querido, que na internet, na live, ó Deus, famílias, ó Pai querido, foram alcançadas, Senhor. E vamos ver, Pai, resultado deste trabalho, Senhor da glória. Deus abençoa, que o Senhor possa, Deus querido, estar derramando a tua unção, a tua graça na vida das tuas filhas, na vida dessas crianças. Jesus, dá livramento. Repreende, Pai querido, as artimanhas de Satanás, ó Deus amado. Que toda, aleluia, cilada seja jogada por terra em nome de Jesus. Que tudo que ele veio arquitetando, meu Senhor, por, ó Deus querido, a bênção, Pai amado, através do trabalho da tua serva, for alcançado, seja cortado em nome de Jesus. Porque, ó Pai querido, aleluia, nós cremos, ó Senhor, que o Senhor, Deus amado, tem dado, ó Deus, sabedoria para que as tuas filhas, ó Pai querido, venham fazer um trabalho lindo, Pai, e famílias venham a ser reestruturadas, meu Senhor da glória. Toma nas tuas mãos, ó Pai, aleluia, a vida das tuas filhas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode sentar, criança. Janaína, eu vou fazer as irmãs da igreja, fica de pé, por favor. Já vamos passar o trabalho para o nosso pastor. Quem gostou desse trabalho essa noite, diz amém. É isso que a gente vai falar. Amém? Eu vou perguntar. E os irmãos, amém. Quem gostou? A Janaína vai filmar, tá, irmãos? Combinado? Quem gostou desse trabalho diz amém. 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 Deus abençoe. Passar o trabalho para o pastor. Aleluia. Amém, meus irmãos? Nós queremos agradecer a Deus pela vida da irmã Aline. Deus continua lhe usando poderosamente. Nossa irmã Marisete, a toda a sua equipe, né? Fizeram um bom trabalho nesta noite. O Senhor falou profundamente aos nossos corações. Amém, irmão? Estamos levando a bênção. Entrando no meu coração, entrando no meu coração, que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. É Jesus a fonte de água viva, que não cessa de jorrar. Quem beber desta água cristalina nunca mais sede terá. Amém? Já bebemos dessa água. Muito bem, meus irmãos. E vamos dizer um parabéns para nossas irmãs, né? Todos os homens, né? No 3, 4. Parabenizar nossas irmãs, as mulheres. Amém? 3, 4. Ih, rapaz. Eu não escutei aí atrás, não, hein? Eu não escutei aí atrás, não. Vamos dizer mais uma vez. Todos os homens. 3, 4. Parabéns. Deixa eu ver se alguém falou lá atrás. Amém, irmãos? Muito bem. Então, está aqui na segunda-feira, nós vamos terminar aqui rápido. Segunda-feira, nós estamos na oração matutina, né, às 7 horas. E à noite, temos o culto de libertação, às 19 horas. E também temos o curso da ETAD e CBT. Muito bem, às 19 horas. Terça-feira, oração matutina. E à noite, o culto da palavra. Os membros não podem faltar.
no culto da palavra. Vem aqui aprender a palavra de Deus. Quarta-feira, consagração para a família, às 9 horas. E à noite, o ensaio para os departamentos, às 19 horas. Quinta-feira, a mesma oração matutina. E à noite, culto dos adolescentes. Estrela da Manhã está aqui cultuando ao Senhor. E todos vocês estão convidados. Sexta-feira, consagração para a igreja, às 8 horas. E à noite, estudo para os professores. E também ensaio para a heroína da fé, certo? Sexta-feira, ensaio para a heroína da fé. E no domingo, nós temos a consagração para o evangelismo. Às 7 horas da manhã, os irmãos venham para buscar o Senhor. E às 9 horas, a escola bíblica dominical. Venha aprender aqui a palavra de nosso Deus. E à noite, se o Senhor não vier buscar a igreja, estaremos à noite aqui adorando o Senhor, na beleza da sua santidade. Amém, meus irmãos? Então, a observação aqui, aula de música, falar com o Felipe, né? Com o nosso irmão Felipe. E que Deus abençoe a todos e dê uma semana abençoada. Nós vamos pedir aqui o pastor Samuel para estar fazendo essa oração, agradecendo a Deus por esse culto abençoado que o Senhor nos concedeu nesta noite. Amém? Glória a Deus. Assim. Hein? Isso, obrigado, filho. Vamos continuar orando para o nosso pastor, presidente. Ele fez a operação, a cirurgia, e está ali. Vamos estar orando sempre por ele, para que Deus venha restaurar e que ele possa voltar para assumir o povo. Amém? É o Moisés na vida. Pastor Eli é o Moisés na vida. Amém, irmãos? E temos a cantina. Foi falado aqui, eu não esqueci não. Temos a cantina. E diz que é uma coisa muito boa aí. É pizza. Se os irmãos quiserem pagar o meu, pode deixar lá que eu depois vou comer. Tá bom? Amém. Pastor, faça a oração. Faça a oração. Amém. Eu quero comentar toda a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. A paz seja para os ministros, que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, meu Senhor, pelo privilégio de nos reunirmos nessa noite para te glorificar, te exaltar. Muito obrigado pela vida de cada mulher que entrou nessa noite, que Deus venha abençoar rica e abundantemente, venha derramar a tua graça, a tua igreja, os jovens, crianças e obreiros, assim como eu pedi pelo servo, pelo ministério, Pai amado, toma em tuas mãos os ministros, pastor Elisa Amorim, a sua saúde, vai recuperando, agora nos pede em paz para os nossos lares, com as tuas ricas bênçãos derramadas sobre cada um de nós, que possamos guardar a tua palavra para não pecarmos contra ti, meu Senhor. Eu te peço tudo isso nessa noite e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso amado e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus, agora e para sempre. Amém. No Senhor, a nossa vitória. Amém.